Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Olá, pessoal, que bom estar aqui de volta. Tava morrendo de saudade desse estúdio. É um prazer recomeçar as gravações desse podcast, que, para muito além da sua missão, traz também convidados com missões também muito especiais. A gente tem aqui a satisfação de ter o Grupo Zelo do nosso lado como apoiadores. Eles realmente apoiam projetos de acolhimento e nos ajudam nessa missão de trazer voz, entregar a voz a todas as mães enlutadas. Então, dentro desse setor funerário, o Grupo Zelo ele realmente oferece despedidas mais humanizadas, e isso é muito importante. Eles estão no setor desde 2017 e eles reforçam um compromisso sempre empático com as famílias. E eles promovem mesmo um ambiente de qualidade, um ambiente respeitoso, ambientes acolhedores. Essa parceria só fortalece a valorização dessas mulheres como mães e ainda contribui para a ressignificação desse luto. E aí, se você quiser ter mais informações, vocês podem buscá-los nas redes sociais. Então é isso. Estamos aqui mais uma vez dando voz a essa missão tão importante, com uma convidada para estrear a nossa volta, Vanessa Tenório. Vanessa, seja muito bem-vinda a esse podcast. É um prazer ter você aqui conosco para nos contar a sua história, né? A sua história, a história da sua família, a história das suas filhas. Que bom. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui participando deste momento. Eu falo que a gente não espera passar pelo luto. Acho que para mães e famílias é algo que a gente não espera quando a gente gesta. E um dos pontos que eu acho muito importante é esse grupo de apoio. E eu conheci o Grupo Colcha, né, através deste momento. Então você não conhecia a gente antes, né? Não conhecia. Como é que você descobriu? Eu já seguia a doutora Mônica Nardi nas redes sociais, mas é engraçado que a gente não presta muito atenção, né, nesses detalhes, porque eu falo que a Vanessa antes da perda da Maria Clara e a Vanessa depois da Maria Clara são pessoas completamente distintas, completamente diferentes. Porque a gente não quer, né, ler nada relacionado ao luto. Então, quando passava uma história triste, eu simplesmente seguia, pulava aqueles stories. Isso é muito normal. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente se depara com luto, mesmo que seja o luto de uma outra pessoa, a gente lembra da nossa finitude. Exatamente. Nós não queremos lembrar da nossa finitude. A gente não quer ressoar com essa finitude. Exatamente. Então a gente passa realmente batido como se a morte não fizesse parte da nossa história. Exatamente. E assim, eu concordo muito com isso. E aí, quando eu entrei no luto, a inteligência artificial do Instagram começou a me mostrar várias questões assim relacionadas ao luto.
E eu conheci uma mãe que ela já fazia parte do grupo Colcha. E aí ela me apresentou o grupo Colcha. E aí ela trouxe muito essa vivência, que o grupo era muito bom, que era um ambiente extremamente acolhedor. E eu estava sentindo muita falta disso, porque a sociedade não está preparada, né, para ver uma mãe ficar chorando todos os dias, né, pela perca de um filho. Eles acham que morreu, amanhã é um novo dia, você está pronta para uma próxima, só que na verdade não, né? A gente precisa viver o luto na sua plenitude. Totalidade. Exatamente. E eu gosto muito de desmistificar a palavra luto. Porque assim, ó, luto o que é o luto? É a transformação. É o lugar que eu vou sair de um lado da ponte para o outro lado da ponte. Então, a gente vive lutos em todos os setores da nossa vida. A gente vive o luto numa mudança de trabalho, a gente vive o luto quando um filho nasce vivo no céu ou na terra, a gente vive um luto quando a gente termina um relacionamento, a gente vive várias formas de luto. O maior deles é o luto de um filho. O maior deles é o luto de um filho. Tem também o luto da perda de um pai, de uma mãe, né, da perda de um ente querido, de um animal. E esses lutos a gente considera diferente do luto de um filho. Porque a mulher está muito fusionada visceralmente, fisiologicamente, neurobiologicamente, estruturalmente. A gente pode falar um tanto de coisa que a mulher está com os filhos, né? Então, você é a representação da sua filha. Então, para falar do luto, gente, a gente tem que lembrar que ele não é o nosso inimigo, ele é o nosso amigo. Por quê? Porque é ele que vai ser a ponte. Então, a sociedade olha para isso como, ai, Vanessa, tá no luto, você tem que sair do luto. Exatamente, exatamente. É como se a gente precisasse virar a chave imediatamente a partir do momento que o filho, né, se vai. Você sentiu essa pressão? Você chegou a sentir essa pressão? Eu acho que, na verdade, eu me pressionei por si só, porque como eu já tenho a Júlia, na minha cabeça eu coloquei que eu precisava ser forte para que a minha filha não me visse mal. E o que é ser forte? O que é ser forte? Não Vamos demonstrar lá. vulnerabilidade. Pois é. E aí, gente, não tem nada mais forte do que a própria vulnerabilidade. Exatamente. A vulnerabilidade é a maior força que o ser humano pode ter. Por quê? Porque quando eu olho para a vulnerabilidade e eu me disponho a enfrentar vivendo a vulnerabilidade, eu entendo o seguinte: haja força nesse coração. Exatamente. E eu já tinha lido A Coragem de Ser Imperfeito. Depois da perda, né, da Maria, eu reli novamente, justamente para trazer essa força que a vulnerabilidade ela demonstra. E aí... Então você sacou que você precisava da vulnerabilidade. Exatamente. Então foi um processo, né? Exatamente. E aí... Foi na época do carnaval, quando tudo aconteceu, todo mundo em festa, e eu lá no luto, tentando ser forte. E aí eu falei, não, eu preciso colocar para fora aquilo que não tá bom. Porque você foi ficando engasgada? Exatamente, porque assim, eu sou filha única, então eu não tinha um irmão ou uma irmã para poder compartilhar. Eu via que, ao mesmo tempo, a minha mãe tentava ser forte para me fazer forte, meu esposo também. E eu vejo que eu me senti sufocada, sabe? Tava todo mundo pisando em ovos, né? Exatamente. E até hoje, eu me lembrei agora de uma situação que eu estava com a minha mãe recentemente em um lugar e perguntaram para ela, e aí, Rosângela, você tem netinha? E ela só se referiu à Júlia como a netinha. Estava perto? Você escutou? Eu estava perto. E eu não tive reação para falar, mãe, não, você tem a Maria Clara também. Só que eu acho que é justamente isso, sabe? As pessoas, parece que elas só consideram quem é vivo. Quem morreu é como se já tivesse passado ali a sua história. E quanto mais a gente fala, talvez mais traz a dor para aquela mãe que está passando. Só que, pelo contrário, eu ficaria muito feliz se naquele momento ela falasse, eu tenho a Júlia e tenho a Maria Clara, que teve uma linda missão aqui na Terra, que essa foi a missão que a Maria Clara trouxe. Exato. E eu tenho certeza que sua mãe não fez por mal. Não, com certeza. E é muito importante essa sua fala, sabe, Vanessa? Até para reforçar que a gente quer esconder.
A gente acha que se a gente tirar de frente dos olhos, se a gente colocar em um lugar não muito visível, vai doer menos. Né? Então a gente não sabe como se referir mesmo, como trazer para a visibilidade a morte de um ser tão amado. Porque eu tenho certeza que sua mãe sofreu bastante. Muito, muito. Né? Lembrando, gente, que ela está no luto inicial, tá? Esse luto inicial é porque aconteceu em fevereiro. Quanto tempo, Dani, dura esse luto? Inicial é inicial, então a gente fala aí dos primeiros 6 meses. Mas, como a maternidade é subjetiva, subjetivo é o quê? A gente não pode falar que a maternidade é a mesma para todo mundo. Quando a gente está falando de luto, nós estamos falando da maternidade. Então, cada um vai encarar de uma forma, cada um vai viver uma história, cada um vai viver um processo. E é subjetivo, o seu é seu. Mas a gente se liga muito em como que está aparecendo para cada um, porque tem o luto normal e o luto complicado. Eu estou vendo que seu luto é normal. O que é isso? Você não adoeceu. Psiquicamente, você tem a sua dor. Mas você está caminhando, assim, a sua vida continua, né, nesse processo. E aí eu reforço isso sempre. Por quê? Porque, olha só, a força que você fez inicialmente para voltar para uma vida aparentemente normal, né? E como que você conseguiu deixar o sofrimento entrar na sua vida, a dor fazer parte dos seus dias e ainda caminhar? Eu acho que eu ainda vivo essa ambiguidade. Eu acho que eu ainda não tenho uma resposta assim fechada de como que eu consigo lidar com os dois extremos. Eu penso muito na Júlia, assim, ela depende de mim, ela só tem 7 anos. E para ela foi muito difícil também. Ela viu a irmã? Não, ela não viu. Como é que você contou para ela? Conta pra gente. Depois que eu saí do hospital. Ela foi me ver no hospital enquanto eu estava internada, porque a minha história, eu venho de uma bolsa rota, de um colo curto, então, né, precisei ficar internada para fazer ali o acompanhamento. E aí, quando, né, o óbito neonatal veio, eu falei, eu quero dar notícia para ela. Então, quando eu sair do hospital, eu quero ter essa conversa com ela. E meu maior medo era justamente como que eu iria contar para a Júlia. E a Júlia faz acompanhamento com terapeuta, com psicóloga. E aí, dentro desse processo, eu mandei uma mensagem para a psicóloga. Eu falei, eu preciso de ajuda. Como que eu vou contar isso para ela? Ai, você teve uma ajuda profissional, né? Que bom. Tive essa ajuda profissional e, assim, foi muito importante. Porque quando a gente vive o luto, a gente não pensa em nada. Assim, a parte burocrática, como se portar, não tem como. E aí, ela trazer esse centro e falar, olha, Vanessa, você precisa falar para ela que a Maria Clara morreu. E foi muito duro falar essa palavra. A sua irmã morreu. Você falou, morreu, né, gente? Falei. Isso é muito importante. Uma menina de 7 anos, que a gente acha que tem que ser tão lúdico e não falar a palavra morte. Mas a palavra morte, principalmente para criança, ela tem que surgir. Sim. Porque ela precisa entender, materializar aquilo ali dentro dela. E ela estava com a minha mãe na ocasião. E aí ela me viu, eu estava no hospital, cadê a Maria? E aí eu tive que falar para ela, Júlia, senta aqui. Então eu fiquei da mesma altura que ela, a psicóloga tinha me falado, fica numa mesma posição de igual para ela ver que você, né, tá conversando com ela. E fala, eu falei, olha, Júlia, mamãe teve algumas complicações e infelizmente a Maria Clara morreu. E aí ela entrou aos prantos, ela chorou muito. Ela não quis ficar comigo ali naquele momento. Ela falou, mamãe, eu quero ficar sozinha. E aí eu fiquei muito mexida. Porque eu falei, meu Deus, minha filha agora vai me renegar. Ela não vai querer ficar comigo. Só que criança, eles têm uns starts tão diferentes, né, da gente, que ela chorou por 10 minutos. Depois ela levantou e foi brincar, e como se aquilo não tivesse acontecido. O meu medo foi contar, mas a reação dela me surpreendeu. Ela remete a Maria Clara de vez em quando? Ela ainda traz, né? Você vê Sempre. que sim. Ai, eu fico emocionada também quando a gente traz os irmãos. Gente, eu fico tão emocionada com os irmãos. E você que está aqui na minha frente, você está vendo que eu estou emocionada. Porque, para mim, eles saem todos, literalmente, do mesmo saco.
E eles têm um envolvimento espiritual tão bonito. Nossa, as histórias que eu escuto entre os irmãos, geralmente são as que mais me emocionam mesmo, porque eu acredito que eles já têm uma ligação, sabe, muito grande. E eles vão pressentir um ao outro. Então, na minha concepção, a Maria Clara vive na Júlia. Sim. E a escolha do nome foi a Júlia que trouxe. A Júlia tem uma melhor amiga que chama Maria Clara. Ela falou, mamãe, eu quero colocar o nome da minha irmã como o nome da minha melhor amiga. Que bonito. Então, a gente lembra da Maria Clara todos os dias, porque ela conta uma história dela com a amiga Maria Clara todos os dias. Todos os dias. E a Júlia é uma criança muito forte. Então, eu tento, né, ser forte por ela. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso também mostrar essa minha vulnerabilidade, porque é uma fase de crescimento também dela, que ela precisa entender e precisa experimentar, né, o que é o sofrer, o que é sentir a dor da ausência, daquilo que ela não conheceu, né? Eu gosto muito dessa fala sua. Então, eu preciso desmistificar uma coisa. Na morte do filho da Tati, sabe? Daquela apresentadora que comoveu bastante o Brasil. Eu vou lá nos comentários e vejo todo mundo falando, força, Tati, força, força. E aí eu vou lá e escrevo, você não precisa ser forte. Quero desmistificar um pouco a força. A vulnerabilidade e a fragilidade, ela vai fazer com que a mulher, muitas vezes, não tenha força. O que é força? Força vital, força de ação, de atitude, de comportamento, de impulsionamento. Então, essa força talvez falte à mulher inicialmente. E a gente espera que falte mesmo. Então, ontem eu recebi essa pergunta. Eu posso ficar deitada na cama o dia inteiro? Pode. A única coisa que a gente vai observar é se você vai ficar deitado na cama o dia inteiro todo dia. Sim. Por meses, aí já não pode. Mas se você precisar ficar deitada, principalmente nesse início, a semana inteira, aí levanta. Às vezes é importante porque talvez falte força. Força do quê? Força até de levantar, de trocar de roupa. Eu só falo, olha, você precisa se alimentar, tem que tomar banho, né? Tem que ter um mínimo de cuidado. Mas a força, ela é tão subjetiva também. Isso, e eu acho que esse ponto que você trouxe, eu acho que é muito importante a gente... menos é mais. Porque qualquer palavra que você fale para uma mãe que está vivenciando o luto, por mais que você acredite que você vai estar dando força, talvez você não vai estar dando essa força que aquela mulher precisa naquele momento. E não só a mulher, né? Eu falo que a família, porque a família também, ela sente. E conhecer o Grupo Coxa foi importante por isso. Porque ali eu tinha mães que iriam me acolher, que eu poderia falar, olha, eu não estou bem. E tá tudo bem não estar bem. Ao contrário de, às vezes, falar com uma pessoa que não sabe o que é e falar assim, eu te entendo, isso vai passar. E você escutou isso? Ouvi. Eu te entendo, vai passar. Trazendo a própria Tati mesmo. Eu vi comentários das pessoas falando assim, nossa, quando uma mãe perde, todas as outras sentem. Não sente. Só sente quem passou na pele. Quem perdeu, quem enterrou um filho. Eu falo que mãe, nós somos plenas, assim, é um amor que transcende. E sim, a gente sabe o que é dar à luz, mas a perda é só aquela mãe que passou. E eu gosto muito de trazer também aquela mãe também que teve um aborto. Muitas vezes elas são tão anuladas. Quando eu tive um aborto em 2023, eu escutei, nossa, ainda bem que foi no princípio. Por quê? Se fosse no fim, seria menos dolorido? Não. A dor, ela é a mesma. A diferença é que a Maria teve um nome. E aí acho que a dor foi maior. Teve um nome, teve um bom sepultamento. Exatamente. Como é que foi o processo do enterro dela? A minha mãe, ela tem, na verdade,
plano funerário do Grupo Zelo, e aí ele englobava, né, eu, meu esposo, a Júlia, meu pai e a minha mãe. E aí, quando veio o óbito da Maria, assim, a gente acionou o Grupo Zelo e foi muito... não foi burocrático. Eles foram... Olha, o que a gente precisa é do documento, o pai precisa, né, no cartório fazer o registro. Então, já tinha dentro da própria maternidade aqui em Belo Horizonte, onde a gente conseguiu fazer esse registro. Ele precisou ir até uma unidade, né, do Grupo Zelo administrativo só para poder assinar alguns papéis. Mas, assim, foi tudo muito rápido. Tanto que eu nem senti tanto a ausência do Denilson próximo de mim desse momento, porque nessa hora eu só queria ele, assim, perto de mim. Isso é uma coisa muito importante que a gente pede para não separar o homem da mulher por muito tempo. Sim, né? sim. Então você conseguiu, o Grupo Zelo conseguiu. Conseguiu, e eu moro hoje em Santa Luzia, ao lado do cemitério Belo Vale. E aí uma das coisas que eu pedi pro Denilson, a única coisa que eu peço é que ela seja sepultada do meu lado. Porque quando o coração apertar, eu posso ir, assim... Eles colocaram zero burocracia para isso. Que bom. E isso é muito importante, porque hoje, pelo menos uma vez por semana, eu vou lá para ver. Que beleza. Para conversar. E eu acho que o ambiente é acolhedor, né? É gostoso ir lá, né? Exatamente. Não, eu não sinto esse peso, né? E eu acho que isso também está me fazendo bem no processo de luto. Que bom. Eu converso com algumas mães... também lutadas, que elas falam, eu ainda não tive coragem, eu não sei se eu vou dar conta. Mas, para mim, é o meu processo. E eu compartilho também a minha experiência, porque, às vezes, a mãe não está nem pensando naquilo naquele momento, né? Às vezes, o cemitério, que o enterro é a parte final, né? É o que, na minha cabeça, né? É o que dá fim ao que acabou. Só que não acabou. Para mim é um conforto. Exatamente. Enfim, é a frase que a gente sempre fala, essa frase da Mônica, com a perda da Cecília, mas eles querem que tudo acabe rápido, mas tudo isso não tem fim. É uma frase que ficou icônica no nosso coração e a gente repete quantas vezes forem preciso. Porque não tem. É lembrar que filho, ele atravessa a nossa vida para todo sempre. Exatamente. E é isso que a Maria Clara traz para vocês, né? Essa continuidade na sua história, na história do seu marido, na história da Júlia, na história da sua mãe, na história de todo mundo envolvido. E na representação, assim, você teve a oportunidade de vê-la, de ficar com ela? Você tem registro fotográfico? Isso te ajuda? Ajuda. Quando ela... Porque ela faleceu intraútero, né? A gente foi fazer um ultrassom. Eu comigo já internada. De manhã eles passaram, ouviram o coraçãozinho, estava tudo ok. Quando eu fui fazer o ultrassom, 1h30 da tarde, ela já não estava mais. E eu não sabia como que seria, né? Foi super inesperado, assim. Muito. Pega de surpresa, literalmente. Tinha nada errado. Eu tenho um histórico de bolsa rota, a Júlia. Ela foi uma bebê de prematuridade extrema, nasceu com 26 semanas e 2. Nasceu com 26, né? 26 e 2. E a minha bolsa com a Maria Clara rompeu na mesma época que a bolsa da Júlia rompeu. Então, eu precisei ficar internada para a gente poder fazer qualquer tipo de intervenção, se fosse necessário. Então, eu estava deitada o tempo todo, repouso absoluto no hospital, porque eu também vim de um diagnóstico de colo curto. E aí, eu tive uma corioamionite que acabou levando, assim, a Maria. E quando ela nasceu, assim, eu não estava ali naquele momento. Eu pedia muito para Nossa Senhora, porque eu sou católica, para me dar força, porque eu não imaginava que eu estava passando por aquilo. Eu falei, meu Deus, por que eu estou passando por isso? E aí, ao mesmo tempo, eu falava, não, eu não tenho que falar por quê. Eu tenho que falar para quê? O que eu tenho que... Sabia que você ia falar isso. Qual é o aprendizado que eu preciso tirar disso? Vamos entender o para quê, né? Que vai surgindo aos poucos pela vida afora. Exatamente. E aí, no momento que ela nasceu, a médica do plantão do hospital me perguntou, você quer cortar o cordão? Eu pensei, meu Deus, cortar cordão? Não, quero. Cortei o cordão meio desnorteada, porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo.
Você estava aérea? Você sentiu? Totalmente. Eu tava sentindo muita dor, né? Porque foi um parto induzido, porque o meu colo ele tava fechado. Então você pariu ela mesmo? Pari ela, literalmente. E aí ela me perguntou, Vanessa, você quer pegar ela? Eu falei, com certeza. E quando eu a peguei, assim, foi muito ruim, porque eu acho que aí eu vi que realmente ela não estava ali comigo. Eu acho que até o nascimento eu ainda não estava acreditando que ela tinha morrido. E aí quando eu peguei ela, eu falei, minha filha, me perdoa. A única coisa que eu pensei foi culpa. Você se sentiu culpada? Muito. Você se sente ainda? Eu acho que são momentos, assim. Eu falo por que são momentos, porque às vezes o si, ele é muito doído, né? E se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse buscado outro acompanhamento, eu não sei se teria mudado. Então, de quem a que é culpa a vai embora, porque eu falo, eu tenho a consciência de que eu fiz o melhor por ela. Uhum. E de quem que é a história? É dela. Ela veio por alguma missão. Olha que bonito, apesar de triste, essa ambiguidade, essa ambivalência da maternidade mesmo. É a ambivalência da hora, principalmente que você pegou ela no colo. Sim. Que ali é o momento mais triste e um amor profundo. Exatamente. Então, assim, igual você falou, foi muito ruim, mas eu tenho certeza que ao mesmo tempo foi que amor que é esse que eu tô sentindo agora. Que sensação. Então, você consegue ver essa ambiguidade ali já se instaurando? Consigo. E aí eu vou lembrar, gente, que a gente não fica muito preso nisso, mas é bom lembrar que a culpa, ela existe dentro do protocolo desse espiral, desse primeiro momento de luto mesmo. Por que será que nós nos sentimos tão culpadas, né, em relação a... Porque o filho, ele está muito ligado a gente e tem aí uma estrutura social que fala que tudo é da mãe. Sim. Então nem é porque nasce um filho, nasce uma culpa, morre um filho, nasce uma culpa. Não é. É estrutural mesmo, é como se o filho dependesse de nós. Exatamente. Então, a primeira coisa que você pensou foi a minha incompetência... Exatamente. fisiológica de segurar a minha filha e dar para ela né? Não foi? Exatamente. Porque como a Júlia nasceu também prematura extrema, veio essa culpa da insuficiência. Eu sou insuficiente, eu não consigo segurar um filho até 9 meses de gestação. Então, acho que essa que foi a primeira mensagem que veio na minha cabeça. E quando eu carreguei a Maria, o meu esposo, ele estava logo atrás de mim. E aí, eu carregando ela, aí a médica perguntou, tira foto. Você quer tirar foto? Tira foto. E eu falei, gente, tirar foto? Mas como assim tirar foto? Aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, tira foto pra mim. E eu só tenho 5 registros. Porque ele também não estava acreditando que a gente tinha que tirar foto de uma filha morta. Porque, assim... Não é natural. Até naquele momento, para mim, isso não era natural. E aí eu falei, não, eu quero tirar foto com ela. E a gente tem vários registros dela, ela no meu colo. E todas as fotos, quando eu vejo hoje, eu não tô com um semblante de desespero. Eu tô com um semblante de... Eu não sei a palavra, mas... Paz, talvez? Exatamente. Sabe que eu falo muito isso, Vanessa? Eu falo muito isso. Aqui no Coach a gente fala muito isso. Que, geralmente, o único momento que a mulher vai ter paz é esse. Exatamente. É exatamente esse. Porque é o que a gente escuta e é o que a gente vê. Que naquele momento tem alguma paz, porque a hora do encontro é também da despedida. Sim. Né? Então, há paz no encontro e há paz na despedida. Exatamente. Apesar do desespero. Sim. E eu acho, assim, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas profissionais naquele momento que enxergam além disso. Porque
se eu não tivesse uma médica que me perguntasse, você quer pegar no colo, você quer cortar o umbigo, eu talvez não faria, porque eu estava anestesiada, assim. E eu falo, assim, eu não sei falar naquele momento o que eu estava sentindo. Gente, não consigo. essa fala dela é tão importante, mas tão importante, de um lugar assim que sela muito do nosso objetivo, que é levar informação. É um momento de maior vulnerabilidade emocional, psíquica, fisiológica que a mulher pode viver. Se o médico não conduz, se o profissional da saúde, vou levar para o profissional da saúde, no todo, não conduz essa cena desse momento adequadamente, pode ser que exista um buraco ali. Porque ela precisa de comando. Que tipo de comando? Pega. Esse que a médica fez, pega. Sim. Depois você manda para sua médica, tá? Isso, esse pedaço aqui do podcast. Pega no colo. Tira foto. Sim. Se despeça. Porque eu espero que todos os profissionais da área da saúde façam isso nesse momento. Porque a gente completa o ciclo. Sim, e um ponto que foi assim, importante também é que eu tive um momento a sós com ela. Uhum. Ela falou pra mim assim, isso eu me lembro, ela falou assim, olha, eu vou deixar vocês a sós com ela. E aí saiu todo mundo do quarto. Ficou só você e seu esposo? Eu e meu esposo e a E Maria ela? Clara. E assim, eu falei, ô minha filha, é muito doído, assim. Você vê um quarto vazio onde deveria, né, ser alegre, mas é um momento muito necessário. Eu precisava passar por aquilo para minha ficha cair. E aí depois a gente precisou descer pelo bloco, né, um bloco cirúrgico, porque eu tive que fazer a curetagem. E aí a médica falou assim, você quer descer com ela? Eu falei, com certeza. E ela foi deitadinha aqui no meu colo. Eles tiveram cuidado de cobrir, assim, para que, né, no hospital, nos corredores, as pessoas não vissem, né, a vulnerabilidade dela. Mas ela foi comigo e ficou comigo o processo inteiro da minha curetagem, até que chegou o momento que eu tive que entregá-la. E aí... E esse momento foi muito difícil? Você lembra desse momento? Assim, ele volta na sua cabeça? Volta. Onde, de fato, eu falei, eu não quero mais ficar com ela porque isso tá me doendo muito. E aí eu lembro, a enfermeira que estava no bloco cirúrgico comigo, ela veio conversar comigo, ela falou assim, olha, esse não é o fim, esse é o começo. Enrolou ela num pano verde e deixou ela ali, e depois eles levaram ela. E dali eu não vi ela mais. E eu não pensei, assim, do tempo que eu fiquei, né, dali em diante, porque eu fiquei internada mais 3 dias por conta da infecção, tomando os antibióticos. Eu não passou pela minha cabeça assim, eu quero ver ela mais, eu quero pegar ela no colo. Depois passou? Depois você ficou com isso? Querendo mais? Fiquei. Só que depois eu fui vendo outras mães, né, que tiveram mais tempo. E o tempo, ele nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Talvez até agora eu gostaria de ficar com ela. Uhum. Então, eu acho que eu cumpri a minha missão e eu sou muito grata por essa médica que me permitiu Que te ajudou ter essa visão. Eu me lembro que eu perguntei pro meu marido, você quer pegar? Ele não quis. De repente, você acha? Não sei, assim, ele é muito fechado, assim, na questão do sentimento. Ele quase não fala sobre isso. Mas eu sei que para ele foi muito sofrido. A carga emocional pro meu esposo foi muito grande. Geralmente isso acontece com os homens, né? Sim, eles sim. silenciam. Sim. Ontem mesmo um pai perguntou para mim, ele falou, eu posso? Às vezes eu fico confuso, porque eu vejo que ela tem dias difíceis, e aí quando ela tá bem, e às vezes eu tô mal, eu finjo que eu tô bem, porque eu tenho medo dela recair. E eu percebo que, para muito além deles não
se expressarem tanto, né, e falar tanto das dores que eles sentem, eles também sentem a necessidade de se mostrarem fortes e firmes pela mulher. Sim. Mas eu sempre falo que é importante que a mulher veja a vulnerabilidade do homem. E é importante que o homem mostre a sua própria vulnerabilidade. Porque ali está todo mundo no mesmo lugar. A gente não precisa estar um desnivelado do outro. Tá todo mundo que eu encontro, quando eu olho, como é que é o nome do seu marido mesmo? Denilson. Denilson. Quando eu olho para você, Denilson, eu reconheço a mesma dor que eu sinto, porque como você mesma disse, só quem passa por isso é que sabe. Sim. Então, quando você olha para ele, você reconhece nele a falta da Maria Clara. E isso de alguma forma, ó, pertencimento. Sim. E o grupo também, o grupo Coxa me ajudou também neste ponto, porque lá a gente consegue conversar em como saber lidar com os maridos também. Porque Sim. tem uns que vão demonstrar, outros não vão demonstrar. E aí nós temos um alto nível, Sim. um alto índice de divórcio. Sim. Depois da perda Sim. gestacional. E eu tive muito medo disso também, assim. E ele falou pra mim, não, eu tô junto de você. A gente tá de mãos dadas e a gente vai caminhar juntos nesse desafio. E assim tem sido? E assim tem sido. E uma das coisas que ele fala pra mim eu olho pra você, eu vejo a nossa filha. Ai, que porque linda. ela É a sua cara? Exatamente. Você me mostra uma foto? Mostro. Me conta, pra quê? Eu acredito muito em viver o presente, assim. Eu sempre fui uma pessoa que pensava muito além. Eu queria viver o amanhã. E o futuro a Deus pertence. Eu preciso viver o hoje, eu preciso estar com a minha família, eu preciso ver a minha filha, eu preciso olhar para mim de dentro para fora. E eu falo que neste processo eu olhei muito para a minha saúde, porque eu tive uma gestação, né, eu sou hipertensa crônica, então quando tudo aconteceu eu falei, não, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Então eu já consegui eliminar 10 quilos e eu falo que não foi pela minha pela falta da Maria, mas foi por eu olhar para mim também, porque nesse momento a gente se coloca numa posição de que eu preciso estar sofrendo, eu preciso Só que eu falei, não, eu preciso ter um momento de sofrimento, mas eu também preciso olhar o porquê, pra que tudo isso aconteceu. Entre dor e entre amor. Então, Exatamente. quando a gente fala do pra quê, gente, não necessariamente precisa ter um pra quê, tá? É só porque a gente conversou nos bastidores e ela também trouxe esse pra quê no início, mas só para ressaltar que a caminhada ela é longa e filhos modificam mesmo a nossa vida. Assim como a Júlia modificou a sua vida completamente, a Maria Clara vai modificar também. Então, o filho vivo no céu, ele também vai modificar a nossa vida aqui. Não tem como um filho passar pela nossa vida e não trazer transformações. Sim. Por isso que a gente fala desse para quê? Porque todo filho que atravessa a nossa vida vai imprimir algo. Talvez mude direção, talvez faça a gente pensar em coisas que a gente não pensava antes. Ele não vai chegar aqui e não fazer nada. Exatamente. Né? Ele vai deixar ali o legado dele, a missão dele, o propósito dele dentro do núcleo dessa família, porque assim como Júlia, Maria Clara faz parte desse núcleo, imprime as mudanças na sua vida, na vida de todo mundo. E é isso. E eu falo que nesse momento que a gente não perca a fé. Isso. Porque, assim, cada um, né, tem ali o seu entendimento e o seu momento da fé, mas eu quero trazer isso muito forte, porque Deus tem me sustentado até então. E eu sei que Ele sofre pela minha dor. Então, a gente precisa, no meu momento, né, e dar um passo de cada vez, porque, como você disse, filho é para sempre. O amor, ele é para sempre. Vai ter dias que vão ser melhores, vão ter dias que vão ser piores. Uhum. E naquele dia que for pior, que eu também me permita, né, sentir, para que eu consiga ir passando pelo luto, não de uma forma rápida, mas sabendo entender que esse amor ele vai se transformar em saudade, vai se transformar na história
de vida linda que ela teve, porque a morte não é o fim dela. Muito pelo contrário. A morte não é o fim de nada. Exatamente. Então, se eu te falar, deixa um recadinho para quem está te assistindo, é esse? Você quer completar com alguma coisa? É esse, assim, não veja que o filho veio para tirar algo da gente, muito pelo contrário. Que a gente saiba valorizar a história dos nossos filhos. E a história da Maria Clara, ela é muito linda. E eu quero que ela transforme não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão ao meu redor, que vejam que ela veio com uma missão muito linda. E que ela seja lembrada sempre. É isso. Que bom. Fico muito feliz que você esteja vivendo, mergulhada na sua história, né? Mergulhada na vida dela. Eu agradeço a sua participação, fico imensamente grata ao Grupo Zelo, que conduziu, né, o sepultamento da sua filha com o que a gente acredita, né, com humanidade, com respeito, com acolhimento, porque nesse momento tão difícil a gente espera que, ao menos, as pessoas ao redor, desde o hospital até a hora do enterro, inclusive família, amigos, todo mundo, consiga não piorar a situação, sim, não atrapalhar o processo e oferecer um ombro, uma palavra, uma água, respeito, acolhimento, carinho, cuidado, principalmente, e zelo. Exatamente. Então, por isso a gente passa por todas as coisas aqui e também informa as pessoas, né? É importante. Hoje você trouxe muitas informações relevantes. E eu fico muito grata por você ter vindo compartilhar com tanto carinho a sua história. Eu que agradeço. Eu falo que o Grupo Coach, graças a Deus, ele existe. Que ele consiga chegar cada vez a mais famílias que estejam passando, né, por este momento desafiador na nossa vida. E que cada um se sinta acolhido da melhor forma possível. Então é isso, nós chegamos ao fim desse episódio tão maravilhoso, com uma história tão significativa e tocante. Muito obrigada pela sua presença. E agora nós voltamos para essas gravações e para os episódios, agora acontecendo de forma quinzenal. Então, nós esperamos que você venha, que você participe, que você comente, que você compartilhe, curta, porque esses episódios vão chegar nas pessoas que precisam, né, de informação relevante, de entender o processo da história, né, porque sim, isso vai mudar o contexto. E estamos agora de volta. Então, fique ligado nos próximos episódios e até mais. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.